Olá, eu sou o Marcos Duarte, eu sou artista visual e também professor do curso Oficina de Transformação de Materiais, do Núcleo Volume Espaço, da Escola de Artes Visuais no Parque Lage. Estou aqui atendendo a um convite que a escola fez a todos os seus professores, para que cada um escolhesse um artista e falasse sobre sua relação com a passagem do tempo. Eu escolhi Andy Goldsworth, que é um artista inglês contemporâneo e que tem a natureza como foco de sua pesquisa, assim como eu. Bom, vamos dar uma geral então, para a gente conhecer um pouquinho do Andy. Na sua adolescência, aí por volta dos 13 anos de idade, no período de férias escolares, ele começa a trabalhar em uma fazenda. Esse contato mais próximo com a forma de trabalho, né, com a geografia, a arquitetura, nesse ambiente rural do Reino Unido, foram fundamentais para influenciá-lo. Daí vieram as formas mais recorrentes em seus trabalhos, que são os arcos, círculos, esferas, buracos, linhas, espirais e por aí vai. Sobre o início do seu percurso, ele fez o seguinte comentário, abre aspas: "Quando eu comecei a trabalhar ao ar livre, eu tive que encontrar instintos e sentimentos para a natureza. Alguns eu nunca tive, enquanto outros eu não usava desde minha infância. Eu precisei de um link físico antes de uma abordagem pessoal e assim essa relação com a natureza foi criada. Eu me lanço na água, me cubro de lama, ando descalço ao amanhecer." Fecha aspas. As suas incursões, sejam elas em áreas próximas ou em áreas remotas, se dão sempre sem um planejamento do que ele vai fazer. Ele usa o instinto, sentindo o meio, estabelecendo uma conexão com a natureza. O simples tocar, sentir os materiais, o fazer é importante para o conhecimento e aprendizado dos trabalhos e até mesmo dos materiais. Cada trabalho é uma descoberta. Para ele, é sempre intenso mergulhar nessa produção, porque o faz pensar como lidar com as questões que a natureza e a natureza dos materiais impõem para o artista. Andy acolhe essas questões, assimila tudo o que a natureza oferece, inclusive seus tempos, suas mutações, seus equilíbrios, as estações do ano. Em uma entrevista, ele afirmou que ama fazer as coisas. Por isso, é muito difícil para ele delegar qualquer tipo de trabalho para outra pessoa. Esse profundo envolvimento dele com a natureza, em seu fazer coisas, é o principal elemento que define a sua obra. Suas intervenções na paisagem têm um impacto mínimo, apenas temporário. Ele raramente introduz materiais que não possam ser encontrados no local. Materiais como pedras, folhas, água, galhos, lama, penas, flores, terra, areia, neve, gelo, são explorados ao extremo em suas condições mais remotas. O corpo, o caminhar, o tocar, o sentir formam um conjunto de conexões possíveis para explorar limites e potências de cada material, como eles se comportam isolados ou em conjunto. As estações do ano e as condições do tempo determinam em larga escala o que ele vai fazer. Ele gosta da expectativa do que as estações vão lhe oferecer como novos materiais. Um fato interessante sobre os trabalhos feitos com gelo é que eles precisam ser executados com temperatura congelante. Isso raramente acontece durante o dia no Reino Unido. Então ele precisa fazer isso bem cedo. Às vezes está escuro ainda,
ele não consegue enxergar muito bem, ver muito bem o que está fazendo. Então é uma situação bem adversa. É uma corrida contra o tempo. A máquina fotográfica e o vídeo são importantes ferramentas nesse processo, onde a dinâmica é parte do trabalho. Mudam o equilíbrio, a luz, as formas, as cores. A arte efêmera é basicamente esse registro. Um trabalho que acontece muito rápido é o Rain Shadows. Aparentemente é fácil, mas é preciso estar numa superfície adequada e intensidade de chuva também. Por exemplo, às vezes ele se deita no chão e a chuva não é suficiente, e ele interrompe no meio do caminho. Em outras, esse processo pode levar até 1 hora, ou de 4 a 5 segundos. Quando questionado por que ele não usa uma mangueira para resolver essa questão da intensidade de água, ele responde que a questão para ele não é apenas fazer a sombra, e sim entender a precipitação, entender a relação com a chuva e seus diferentes ritmos, diferentes tipos de chuva. A irreversibilidade aparece como um dos principais elementos da obra de Andy. Ele dialoga com equilíbrios, tempos, mutações, resiliências e tensões, com a certeza da impossibilidade de retornar a um estado inicial de ordem, dadas as condições inerentemente mutantes dos sistemas vivos. São lições do tênue equilíbrio e de sua impermanência. Os tempos na arte de Andy Goldsworth se expressam de forma ambígua. Minha impressão é que ao acolher os tempos diversos da natureza como tempos do seu processo, ele revela uma dimensão fluida, múltipla, do seu criar no mundo. Me fascina essa liberdade de se deslocar na intimidade difusa das temporalidades, tempos no plural, essa dimensão indissociável do seu trabalho.